Estamos já há um tempo falando sobre avivamento da igreja. Lembro que dia 17 de março, dia em que nós comemoramos aqui o aniversário, inauguração da igreja. A igreja fez esse ano 23 anos. E nós startamos lá uma campanha de avivamento, trazer e buscar, melhor falando, buscar o avivamento, buscar o derramar do Espírito sobre a igreja do Senhor. Isso quem faz é o próprio Espírito. Porém, nós precisamos buscar esse mover, esse derramar do Espírito, este avivamento. E eu lembro que já pregamos aqui algumas vezes, trouxemos aqui algumas mensagens que mostram o que fazer, como fazer para que haja esse derramar. Sinto que há um tempo a igreja está respondendo positivamente em relação a isso, e isso é muito bom. Hoje tivemos um sinal disso aqui, no momento de adoração ao Senhor. É isso que Ele quer, não somente uma vez ou outra, mas de todos os cultos. Amém? Aliás, não é somente na igreja que precisamos viver esse avivamento, esse relacionamento, essa busca pelo Senhor. Precisamos sim viver uma vida no altar do Senhor. Nós temos falado sobre isso. Precisamos continuamente buscar ao Senhor, não somente na igreja, porque o tempo que nós temos aqui é muito pequeno, são 2 horas de culto, mas precisamos ter isso como um estilo de vida. A vida cristã envolve essa busca. Se não for isso, queridos, nós vamos nos acomodar numa vida somente de vir à igreja cumprindo uma agenda, cumprindo aí, de repente, para alguns um compromisso, talvez com a igreja. Eu preciso estar lá para o pastor me ver lá, eu preciso estar lá para o coordenador do meu ministério me ver lá. Se essa é a nossa motivação, estamos equivocados. Precisamos estar aqui para cultuar ao Senhor, adorá-lo na beleza da sua santidade, reconhecendo que somente Ele é merecedor de toda a honra, de toda a glória, de todo louvor e de toda a adoração. Se não for assim, de nada serve o nosso esforço de estarmos aqui todos os domingos. Porque deixa eu dizer uma coisa para você, igreja, não foi eu que morri naquela cruz por nenhum de vocês aqui. Não foi nenhum líder de ministério, não foi nenhum pastor desse aqui, desses que nós homenageamos hoje, nenhum morreu por você. Quem morreu naquela cruz foi Jesus Cristo, o Senhor, o Rei dos Reis. Ele merece, é merecedor que nós estejamos aqui todos os domingos, todos os dias, todos os momentos de adoração, de culto ao Senhor. Nós vimos a igreja porque temos um compromisso antes do compromisso com a igreja, temos um compromisso da igreja, temos um compromisso com o Senhor. Um dia nós declaramos que a nossa vida é dele. E essa declaração não é parcial, é total. A nossa vida é dele. Tudo que nós temos é dele. O nosso pensar é dele. Tudo que você tem foi ele que te deu. Foi você que conquistou. Não foi você que conquistou, foi o Senhor que conquistou. Principalmente se falando da salvação. Foi ele que conquistou na cruz e nos deu esse direito de vida eterna. Foi pela graça que nós somos salvos.
Os irmãos estão aqui. Falamos no último domingo que eu tive a oportunidade de pregar, falamos sobre o derramado do Espírito. Eu me lembro que eu falei sobre Atos, aliás, Joel 2:28, e que ali estava, em Atos 2, estava se cumprindo uma promessa, uma profecia, melhor dizendo, que o profeta Joel falara no tempo em que exerceu o seu ministério. Isso veio a ser cumprido em Atos 2, que diz assim: ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas, como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E aí o verso 4 diz assim: todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Aconteceu aqui algo sobrenatural, se cumprindo a profecia de Joel, se cumprindo também o que Jesus, a ser assunto aos céus, disse aos seus discípulos, que ficasse em Jerusalém, até que do alto fossem o quê? Revestidos do poder do Espírito Santo. Há quem diga, e eu discordo totalmente, pastor, isso é coisa dos apóstolos, tem nada a ver conosco. É errado isso, irmãos. Se você ouvir isso, chute que é laço, tem a ver conosco, sim. Isso é para nós usufruirmos como igreja do Senhor, sim, porque nós somos igrejas do Senhor. Nós somos, sim, filhos amados do Senhor e pertencemos à sua igreja. É claro que naquela época tinha os apóstolos. Você estava vivo naquela época, irmão? Não. Mas hoje você está, e hoje você faz parte da igreja do Senhor. E hoje você pode usufruir de tudo isso que os apóstolos usufruíram. É para nós. Precisamos buscar isso. Glória a Deus. Glória a Deus. Repito, temos pregado domingo após domingo temas que levam a igreja a uma reflexão sobre a nossa postura em busca deste avivamento tão almejado por todos nós. E se realmente isso é verdade, se realmente é o que queremos, uma igreja cheia do Espírito Santo, precisamos sim observar alguns pontos destacados do texto que nós vamos ler agora. Abra aí. Atos 2, ao 47. Atos, capítulo 2, versos 42 ao 47. Todos acharam? Diz assim: e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por meio dos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos. À medida que alguém tinha necessidade, diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, o Senhor lhes acrescentava dia a dia
os que iam sendo salvos. Queridos, antes de começar a destacar esses pontos, eu gostaria de compartilhar com os irmãos algo que eu acho bem interessante. Hoje nós contamos com todos os recursos tecnológicos, e vocês conhecem quais são: Zap, internet, YouTube, Instagram, Facebook, agora o X, antigo Twitter. Tudo isso, com certeza, todas essas ferramentas são válidas para nós fazermos o reino de Deus ser conhecido, a palavra ser pregada. Sim ou não? A minha reflexão com vocês nessa noite, inicialmente, é: aquele povo não tinha nada disso, irmãos. Já pensaram nisso? Os apóstolos não tinham o WhatsApp, não existia a internet. E num período de 60 anos aproximadamente, o mundo conheceu, ouviu falar de Cristo. Isso traz uma reflexão, e eu quero compartilhar isso com vocês. É que nós temos uma arma, melhor dizendo, vamos colocar uma ferramenta nas mãos poderosa para nós divulgarmos a palavra, apresentarmos Cristo a todo mundo. E muitas vezes nós não fazemos isso, nós compartilhamos tudo. E muitas vezes não compartilhamos uma mensagem, uma palavra, uma pregação, algo que sabemos que vai edificar o povo, que pode levar salvação para as pessoas. Já pensaram nisso, irmãos? Pensa nas dificuldades que aquele povo teve e a facilidade que nós temos hoje. E 60 anos eles conseguiram levar o evangelho a todo mundo da época. E entrando na reflexão e os pontos que eu disse que iria abordar, e eu quero juntamente com os irmãos também refletir um pouco sobre o que fazer para termos uma igreja cheia do Espírito, se é isso que nós queremos. Podemos destacar algumas coisas olhando para esse texto que acabamos de ler. Em primeiro lugar, se nós realmente queremos ser uma igreja cheia do Espírito Santo, devemos ter compromisso com a palavra, com a doutrina. Está lá no verso 42. Vocês estão com a Bíblia aí? E perseveravam na o quê? Doutrina dos apóstolos. Pastor, o que é doutrina dos apóstolos? A doutrina dos apóstolos naquela época era o que os apóstolos pregavam. Não tinha escrito ainda o Novo Testamento, mas tinha o Velho Testamento. Jesus já tinha vindo, já tinha ensinado muitas coisas. E os apóstolos pregavam, e aquele povo entendia que tinha que permanecer nesta doutrina, observar esta palavra. O compromisso com a palavra que hoje nós devemos também ter. Citando John Stott, ele diz: o Espírito Santo abriu uma escola. Veja, preste atenção, irmãos. John Stott, citação, fala dele, estou apenas citando. Ele disse que o Espírito Santo abriu uma escola em Jerusalém, onde os professores eram os apóstolos. E tinha nessa escola nada mais, nada menos que 3.000 alunos, segundo ele, no jardim da infância. E eu creio que ele se referiu aos 3.000 batizados, quando Pedro falou aqui, em Atos 2. Pedro começou a pregar, repreendendo alguns que pensavam que aquele mover era algo
proporcionado, promovido por, de repente, uma bebida. Lembram que eles disseram assim, que esses estão bêbados, embriagados. Pedro, segundo a palavra, você vai ver aí no capítulo 2, se você prosseguir, você vai ver que Pedro se levanta e começa a pregar, e o resultado disso são 3.000 batizados, são 3.000 novos crentes. Amém, queridos? De lá para cá, a igreja não para de crescer. Por quê, meus irmãos? Presta atenção, pastor, mas está uma perseguição tão grande. Não esqueça do que o pastor Jefferson falou aqui em uma das suas orações. A igreja do Senhor avança. A igreja do Senhor sempre vai avançar. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Fique tranquilo, a perseguição vem, as dificuldades vêm. Pastor, eu estou numa luta tremenda, eu estou tentando evangelizar um vizinho meu, mas olha, não tem jeito. Todas as vezes que eu convido para o NED, não tem condições dele ir. Sempre aparece uma coisa, faz parte, queridos. E ainda bem, graças a Deus, louvado seja o nome do Senhor, que nós não sofremos perseguições como esses sofreram. Ninguém aqui foi queimado vivo. Ninguém. Graças a Deus. Mas naquela época tinha perseguição a esse ponto, dos crentes serem queimados vivos. Você já imaginou isso, irmãos? Era para a igreja não existir, não era? Mas ao contrário, quanto mais faziam isso, mais a igreja crescia. Fica tranquilo, quanto mais a igreja atualmente for perseguida, mais ela vai crescer, porque a palavra do Senhor é verdadeira, a palavra do Senhor não mente, ela se cumpre, no nome de Jesus. Em segundo lugar, se verdadeiramente queremos uma igreja cheia do Espírito Santo, devemos perseverar em oração. Verso 42 também. No partir do pão e nas orações. Uma igreja cheia do Espírito ora com fervor e constância. A igreja em Jerusalém não apenas tinha um conceito ou conhecimento teológico sobre a oração, mas ela praticava a oração. Ela dependia muito mais ou totalmente de Deus do que os próprios recursos. E aí, se nós fôssemos usar textos aqui, queridos, como exemplo de oração e suas respostas, nós passaríamos a noite aqui falando sobre isso. Eu não vou discorrer sobre cada um deles, mas eu quero registrar Atos 1,14. Todos estes perseveravam unanimemente. É isso? Unanimemente, ok? Em oração e súplicas. Quando a igreja ora, o sobrenatural acontece. Atos 4,31 diz assim, na perseguição, ou seja, o lugar onde os discípulos estavam treme e todos ficam cheios do Espírito Santo. Atos 12,5, enquanto Pedro estava na prisão, lembram o que aconteceu? A igreja estava o quê? Orando. E o anjo o libertou. De uma forma sobrenatural. Queridos, você quer que haja uma sobrenaturalidade de Deus na sua vida? Começa a praticar a oração. Tudo muda. Pastor, eu estou orando já há um tempo. Eu sei. Eu passei aí um tempão orando. Mas aí quando a gente vê isso, irmãos, muitas coisas podem estar acontecendo. A Bíblia própria diz que você pode estar pedindo mal para os seus próprios deleites. Deus pode estar querendo tratar a sua vida. Pastor, mas ele não responde. O silêncio de Deus já é uma resposta para você. Amém. Entenda isso.
Pastor, está em silêncio. Pronto, ele está dizendo assim: fique quieto, não faça nada. Fica aí. E o silêncio, eu não sei em você, não sei com você, não sei se alguém já passou por essa experiência, mas o silêncio de Deus falou muito, muito audivelmente na minha vida. É como se ele estivesse num megafone falando, mas ele estava calado. Sabe o que é interessante, queridos? É que o Senhor, no silêncio, Ele nos mostra, de alguma forma, nos faz entender aquilo que nós precisamos fazer, aquilo que nós precisamos mudar, aquilo que nós precisamos praticar, corrigir. Foi assim comigo durante um tempo. Atos 12:5, enquanto Pedro estava na prisão, já falei. Atos 16:25, a forma como também Paulo e Silas foram libertos na prisão, diz a palavra que eles estavam orando e louvando. Ação sobrenatural de Deus. Atos 6:14 mostra também a liderança da igreja, priorizando a oração e a palavra. E o que falar do apóstolo Paulo na sua conversão? Um dos sinais, ou seja, o sinal para Ananias, foi Jesus dizer assim, o Senhor falar para Ananias, dizer assim: vai lá naquela casa, que você vai encontrar ele orando. O apóstolo Paulo foi alcançado pela graça, salvo e ao mesmo tempo curado. Temos inúmeros exemplos na Bíblia de servos que viram o poder de Deus através da oração. Elias, se eu fosse falar, 1 Reis 18, 36, 39, o poder de Deus destruindo a idolatria através de Elias, oração. Jó 42, 10, Deus restaurou a vida de Jó. Jó orou e esperou, aguardou. Sofrimento, né, pastor? Tanto foi sofrimento grande. Mas o Senhor restituiu tudo que Jó tinha perdido. Conhece a história? Davi, Salmo 65, Deus deu vitória a Davi. Ana, 1 Samuel 1, 10 e 20, Deus concede a realização do sonho de Ana. Daniel 6, 22, Deus livra Daniel da cova dos leões, e nós estamos falando aqui do resultado da oração, a eficácia da oração. Jonas 2, 7 e 10, Deus livrou Jonas da morte. E o próprio Jesus é o maior exemplo de quando nós falamos sobre oração, porque ele não precisava orar, mas como homem ele tinha necessidade de falar com o Pai, sim. Amém. Tinha um plano para o Senhor cumprir. O plano vinha de quem? Do Pai, de Deus. E se você pegar aí João 17, 1 e 2, que é a oração sacerdotal, vamos ver isso. João 17, 1 e 2, diz assim: depois de dizer essas coisas, Jesus levantou os olhos ao céu e disse: Pai, é chegada a hora, glorifica o teu Filho, para que o Filho glorifique a ti, assim como lhe deste autoridade sobre toda a humanidade, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. Então Jesus estava ali cumprindo o seu plano de redenção. E a Bíblia registra em vários momentos que ele se afastava dos discípulos. Para quê, irmãos? Será que era para olhar o zap, que nem tinha na época? Era para orar, era para falar com o Pai. Terceiro lugar, se queremos ser uma igreja cheia do Espírito, devemos ter comunhão. Eita, isso aqui eu acho que eu vou continuar no próximo domingo. Porque aqui nós temos que destacar a comunhão com Cristo, a comunhão com o seu ministério, ministério de Jesus Cristo, a comunhão com o sofrimento de Cristo e a comunhão com os irmãos.
Eu quero destacar rapidamente alguns pontos aqui, e vou só ler sem comentar muito, sobre esta comunhão com os irmãos, que está bem evidenciado aqui, nesse texto que nós lemos. Diz assim o verso 44, todos os que criam estavam o quê? Juntos, e tinham tudo em comum. Na igreja em Jerusalém, os irmãos gostavam de estar juntos. Numa igreja cheia do Espírito Santo, os irmãos se amam profundamente. Presta atenção aí, irmãos. Estamos falando de um exemplo, de um modelo, de uma igreja que quer ser cheia do Espírito Santo, igual à igreja primitiva, que é dessa igreja que estamos falando. Não admite que ninguém fale um do outro. Isso é tão interessante, irmãos. Eu preciso parar para falar só um pouquinho sobre isso. Nós somos membros de um mesmo corpo, sim ou não? É difícil para mim, ou para eu entender, eu ver uma pessoa falando de um irmão que é membro do mesmo corpo e eu ficar calado. Ou pior ainda, instigar para que isso aumente. É meio complicado isso, né, irmãos? Se nós amamos uns aos outros, a postura não é essa, a postura é: irmão, você viu o que aconteceu com fulano, Beltrano? Ou então em fofoca mesmo, quando chega, eu não queria dizer essa palavra, mas na verdade é. Qual é a postura de uma igreja que quer ser cheia do Espírito Santo? Será que é alimentar isso, irmãos? Ou dizer, não, irmão, primeiro, não vi nada, e se acontecer alguma coisa, vamos fazer o seguinte, vamos orar por ele, vamos orar por esse irmão, ou então vamos falar com ele, vamos conversar, vamos aconselhar. Essa é a postura de uma igreja que os irmãos se amam profundamente. Não admitir, irmãos, fofoca no meio da igreja. Isso é necessário que nós compreendamos isso. Se é que verdadeiramente nós queremos uma igreja cheia do Espírito Santo. Como é que o Espírito Santo pode ter liberdade numa igreja onde não existe esse amor? Este amor aqui nessa igreja era tão forte que eles chegavam a partilhar os seus bens. Está no verso 45. Gostavam de estar juntos no templo e nos lares também. Vivenciavam a prática de uma só fé, um só coração, um só espírito. O Salmo 133 se cumpria na vida daquela igreja, onde diz assim, onde há unção entre os irmãos, aí ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. E nós queremos isso, e esquecemos que isso aí é uma consequência de vivermos em união, queridos. Mas não, nós queremos a bênção do Senhor, que o Senhor ordene a sua bênção para sempre nas nossas vidas. Estão prestando atenção, irmãos? Eu sei que eu poderia estar pregando aqui algo bem mais motivador. Eu sei que eu poderia estar pregando aqui uma mensagem de bênção, e que você pode todas as coisas, e que você irmãos, mas veja, para nós chegarmos nesse ponto, precisamos entender o basilar. O basilar é este. São essas coisas.
Eles tinham desapego às coisas e apego às pessoas. Em quarto lugar, uma igreja cheia do Espírito Santo adora a Deus com entusiasmo. O culto era um deleite, eles amavam a casa de Deus. Uma igreja viva tem a alegria de estar na presença do Senhor. Experimentamos isso aqui hoje e temos experimentado isso em outros cultos também. Glória a Deus por esta igreja. Essa igreja realmente quer ser avivada, quer ser cheia do Espírito Santo. Eu creio nisso. Eu creio nisso. Adorando-o no templo, todos juntos. Aliás, a comunhão no templo é uma das marcas da igreja ao longo dos séculos. O louvor da igreja era constante. Uma igreja alegre, ela canta. Uma igreja viva tem um louvor fervoroso, contagiante, restaurador, sincero, verdadeiro. Nós sentimos a presença de Deus durante o louvor e hoje nós sentimos sim, de uma forma muito forte, a presença do Senhor nesse momento do louvor, deste culto. Glória a Deus por isso. É isso que Ele quer, irmãos. É isso que Ele quer. O propósito do louvor, anote isso, é exaltar a Deus, mas tem como resultado o quebrantamento dos nossos corações. Enquanto você exalta o Senhor com o seu louvor, o seu coração fica quebrantado na presença do Senhor. Você já experimentou isso? Quem experimentou, dá um glória aí. Glória a Jesus. Em quinto lugar, uma igreja cheia do Espírito Santo teme a Deus e experimenta dos seus milagres. Verso 43, ela é formada por um povo cheio de reverência, tem a compreensão exata da santidade de Deus, ela se curva diante da majestade de Deus. Atualmente, pessoas se acostumaram, queridos, com o sagrado, a uma banalização do sagrado. Isso é muito perigoso, irmãos. Se a gente banaliza o sagrado, chega a um ponto de nós simplesmente ignorarmos, muitas vezes, a ação, o agir de Deus na nossa vida, durante os cultos. Hoje mesmo aqui. Impossível uma pessoa, durante um momento desse que tivemos aqui, não sentir nada. Tem que ser estar muito frio, distante de uma realidade cristã, daquilo que Cristo quer para a nossa igreja, para todos nós. Amém, queridos? A igreja em Jerusalém era reverente. Intervenções sobrenaturais aconteciam. E a gente quer milagre, a gente quer ver milagre, a gente quer ver cura. Nós queremos ver aqui a manifestação do Espírito Santo. Quantos querem ver isso? Mas é necessário observar todas essas coisas aqui, viu, queridos? Não tem manifestação do Espírito Santo se a igreja está fria, distante de uma realidade que Cristo espera de nós, que o Senhor espera de nós, um compromisso com Ele, com a palavra, uma vida devocional em dia. E que não façamos isso religiosamente, a leitura da palavra, a oração. Não, religiosamente também não serve para nada. Aliás, a religiosidade é algo danoso. Pastor, que é isso? É isso mesmo. Você fazer por religiosidade, não está servindo para nada. Você tem que fazer porque você tem entendimento, compreensão daquilo que Deus fez na tua vida, porque Ele te salvou, você foi alcançado pela graça, você deve gratidão a Ele, você deve honra, glórias para Ele, você deve adoração para Ele, você precisa fazer isso, não por Ele, mas por você. Nós precisamos fazer isso com entendimento, queridos, não para cumprir uma tabela. Eu tenho que fazer isso todo dia às 3 horas da tarde, eu tenho que parar e orar. Não, isso quem faz é o muçulmano, viu, irmão?
Não tem nenhum aqui não, né? Amém. Graças a Deus. Aquilo que eles fazem é religiosidade. Somente. Nós cremos num Deus poderoso, irmão, um Deus que nos tirou das trevas e nos trouxe para a sua maravilhosa luz, e nós temos hoje condições de dizer que somos salvos na pessoa de Jesus Cristo, e muitas vezes nós não fazemos isso com entendimento. Eles não têm vergonha. Eu fui testemunha já por 2 vezes que eu estava viajando, no tempo que eu viajava muito, aí eu vi uma vez eles estenderam estender um tapete no aeroporto e se debruçar ali, se ajoelhar, botou o rosto no chão e fez um momento de oração que eles fazem aí, no mínimo 3 vezes por dia. Outro foi dentro do avião, eu não sei, dizem que ele se direciona para Meca, não é isso? Mas não sei a orientação dele dentro do avião, eu não sei, não tinha nenhum instrumento que direcionasse isso, mas ele fez. E a gente, às vezes, tem vergonha de dizer assim, ei, peraí, eu sou crente. E participamos muitas vezes, queridos, pecamos, porque muitas vezes no trabalho nós participamos de conversas que não agradam ao Senhor e não temos coragem de dizer assim, olha, não é assim não. Ou então se retirar. Não, muitas vezes a gente fica ali, e o pior, participamos rindo. Já prestou atenção nisso, irmãos? E eu admiro o compromisso que esse povo tem. Semana passada eu fui numa ótica. Cadê João e Charlene? Não estou traindo o João e Charlene não, viu, irmãos? Eu fui, eles sabiam que eu ia resolver isso, é um problema de um óculos, que inclusive eu fiz com eles. Eu cheguei lá, o rapaz me atendeu, o dono da ótica, e fez uns exames lá, que a médica que eu tinha ido recomendou que eles fizessem um exame em umas máquinas lá, nos aparelhos especiais, e a determinado momento, o rapaz olhou para mim e disse assim, olha, o senhor sabe que Deus tem algo para a sua vida? Veja, era para eu estar dizendo isso para ele, ele me disse. Eu disse amém, aí eu pensei que ele fosse crente, né? Disse amém, tem para a sua também. Aí a gente começou a conversar. No meio da conversa eu ouvi um negócio meio distorcido, meio diferente, eu digo, não é isso não. Aí ele disse assim, eu vou trazer, semana que vem, eu vou trazer. Aí ele perguntou, qual é a versão da Bíblia? Eu disse que era pastor e tal. Ele disse, qual é a versão da Bíblia que o senhor mais gosta, que o senhor mais utiliza, a tradução e tal? Aí eu disse, eu gosto da ACF, né? A fiel, corrigida fiel, né? Aí ele disse, é muito boa também, mas veja, a estratégia do camarada, né? Muito boa também, eu gosto, mas olha, nós temos uma. Aí quando ele disse, nós temos uma, eu digo, epa. Aí ele disse assim, semana que vem, passe por aqui uma horinha que eu vou trazer uma versão da Testemunha de Jeová, que é Novo Mundo. Isso, obrigado, Carlos. Aí, meu irmão, eu tive que falar ali, né, de algo mais profundo para ele. E eu disse, eu aceito a Bíblia, veja, claro que eu aceito. Tem horas, irmãos, que a gente precisa lembrar de algumas estratégias que o apóstolo Paulo usou. Quando ele entrou em Atenas, ele viu uma citação no muro, ao Deus desconhecido. Lembram disso? E quando ele chegou na pregação, ele disse, olha, esse Deus aí que vocês colocaram no muro, ao Deus desconhecido, eu conheço. É esse aqui, é Jesus Cristo. Às vezes precisamos disso. E aí eu disse, eu recebo a Bíblia, claro que eu recebo, e vou passar lá para pegar essa Bíblia. Mas eu puxei um compromisso com ele também, de vir um dia aqui, participar de um culto nosso, e participar de um dos eventos aqui. Infelizmente, o concílio já tinha passado. Isso foi semana passada. Já tinha passado, né? O concílio foi o último final de semana. Mas ele prometeu, não, eu vou, veja, quem sabe? É um momento, ou aqui na igreja, ou num evento, ou num concílio, ele tem um encontro verdadeiro com o Senhor, e ele é liberto desse engano.
Louvado seja o nome do Senhor. E por último, nós vemos que aquela igreja contava com a simpatia dos homens e a bênção do crescimento por parte de Deus. Isso está lá no finalzinho, 47, diz assim, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, o Senhor lhes acrescentava dia a dia os que iam sendo salvos. Uma igreja simpática e amável, a igreja era luz, e sal e luz, crescia para o alto no relacionamento com Deus, crescia para os lados, crescimento numérico, alcançando vidas. O estilo de vida da igreja impactava a sociedade, melhores maridos e mulheres, melhores filhos, pais, estudantes, profissionais. Era o impacto que tinha, que a sociedade sofria em relação à igreja. E o resultado da qualidade, queridos, é a quantidade. Diz a palavra que Deus mesmo acrescentava a essa igreja, dia a dia, os que iam sendo salvos. E aí os números foram esses. Essa igreja começou com 120 membros. Atos 1:15. Você anota depois, você vai ver. Em Atos 2:41, que foi essa passagem que eu falei para vocês, do apóstolo Pedro, contava com 3.000 membros. No capítulo 4, verso 4, 5.000. E aí, vejam, vai crescendo. Atos 5:14 fala de uma multidão já. 9:31, a expansão para a Judéia, Galiléia e Samaria. 16:5, Atos 16:5, o estabelecimento e fortalecimento no mundo inteiro da igreja. E hoje nós estamos aqui, graças aos apóstolos que não pararam de pregar, cumpriram cabalmente o que o Senhor dera como ordenança, conforme Mateus 28:19, e nós fomos alcançados. E estamos pregando a palavra para alcançar muito mais vidas. Amém, queridos? Então, eu gostaria só de reforçar, se realmente nós queremos uma igreja avivada, uma igreja cheia do Espírito Santo, nós devemos ter compromisso com a doutrina, com a palavra de Deus, devemos perseverar em oração, devemos sim ter comunhão com os irmãos, devemos sim ter uma igreja cheia do Espírito Santo, ter entusiasmo no louvor e em todos os cultos onde nós estamos, sim. Mas a minha oração nesta noite é que nós tenhamos em todos os cultos, não apenas em alguns cultos, mas em todos os cultos, a manifestação do poder de Deus aqui no nosso meio, e que isso contagie lá fora também. Nós possamos sair daqui cheios do Espírito Santo, e pessoas lá fora possam ver no nosso semblante, na nossa postura, o agir de Deus. Nós possamos sim corresponder a isso, amém, queridos? Eu ouvi nesses dias aí vários testemunhos, agora mesmo no NED, alguém falou que quando chegou no trabalho, alguém disse, você está diferente. Ele não quis dizer no primeiro contato, aí saiu do trabalho, foi para um curso, ou foi para outro emprego, não me lembro agora, chegou lá, outra pessoa disse, está diferente, alguma coisa aconteceu aí. Sabe o que é, irmãos? É porque quando nós temos Cristo, nós agimos diferente, nós falamos diferente, nós pensamos diferente, porque sabemos que é Ele na nossa vida. Porque em várias situações, se nós formos agirmos pelo que nós queremos, não dá certo. 100% das vezes não dá certo. Não é às vezes não, 100% quando nós agimos confiando na nossa força, no nosso intelecto, no nosso conhecimento, não dá certo. Dependemos do Senhor. Graças a Deus que é assim.
Amém.